E aí, meu povo, boa tarde. Pessoal, vocês estão cientes, né? Que a nossa prova será quarta-feira, em horário oposto, certo? Então, nossa prova será pela manhã, ok? Como já falei anteriormente, na aula passada, os vídeos ainda estão no YouTube, vão ficar até terça-feira lá. Para qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Vocês ir lá e rever novamente, certo? É uma maneira de estudo também para a prova, a revisão que foi feita. Qualquer dúvida também pode me procurar, certo? Pode mandar mensagem. E principalmente vocês, essa aula está sendo direcionada precisamente aos nonos B, C e D, certo? Por alguns motivos, a gente meio que viu por cima alguns assuntos, certo? Então, como eu falei a vocês também, é, caso a nossa prova fosse após a segunda-feira, eu iria fazer uma revisão bem melhor sobre o assunto na qual a gente ficou meio que é, meio que incompleto, certo? Então esse assunto é a questão da guerrilha Girls, certo? A gente também vai ver um pouquinho bem rápido sobre Alexander Rodenko, certo? Mas a gente vai focar mesmo no Guerrilha Girls, certo? Que a gente tem no nosso livro, certo? Então, para iniciar, pessoal, a Guerrilha Girls, certo? Foi um grupo de mulheres que se uniu precisamente no ano de 1985. E qual era o seu objetivo, certo? O objetivo principal era fazer manifestações, certo? Contra o quê? Contra a indignação, certo? A uma exposição do Museu de Arte Moderna de Nova York, que no caso foi anunciada com um panorama da produção artística do momento, no período lá, mas que contava com apenas 16 mulheres dentro de um grupo de mais de 160 homens, certo? Então, como forma de protesto, elas fizeram o quê? Elas espalharam cartazes pela cidade questionando esses números. E daí então nasceu o coletivo feministas Guerrilla Girls, certo? É, Em inglês, a palavra guerrilha, certo? Enfim, eu não sou muito fluente no inglês, na verdade não sou nem um pouco fluente, certo? Mas, é, juntamente com a palavra gorila, certo? Ela possui uma sonoridade próxima, o que pode ter motivado a escolha, certo? É, Em relação às interpretações, o porquê desse nome, o porquê dessas máscaras que elas utilizam, surgem várias discussões, certo? As máscaras de gorila, ela pode servir como argumento de que, ao contrário das representações clássicas ou mesmo das representações publicitárias, as mulheres elas não devem ser consideradas por sua aparência, certo? A aparência não vai depender de nada, beleza não vai influenciar em nada, certo? E sim o seu próprio caráter. É, então, na verdade, a máscara ela pode simbolizar a força e a ferocidade do gorila, certo? Entre as possibilidades para garantir maior liberdade, as artistas, por segurança delas, elas utilizam a máscara, certo? Como uma causa de não serem descobertas, certo? Porque na verdade elas buscam é, trazer igualdade de gênero, certo? Elas não buscam aparecer para a mídia, certo? Pouco importa a identidade delas, ok? No caso, para mostrar que a igualdade de gênero é uma causa coletiva e não apenas uma insatisfação pessoal. E elas também procuram levantar com estudantes, principalmente, outras motivações que sejam possíveis para debate, certo? Para manifestações de igualdade. Assim como Bansky, as integrantes desse coletivo, elas não revelam, como eu acabei de falar, sua identidade. Elas se apresentam em público usando máscaras de gorila e adotam também nomes importantes de artistas mulheres já falecidas. Também não se sabe quantas mulheres integram o coletivo, porque ao longo de cerca de 30 anos que existe esse coletivo, mais de 55 militantes já atuaram nele em algum momento, certo? É, Pessoal, o que é que acontece? A gente deve ter notado que o sexismo no mundo da arte ainda é dominado por homens, certo? É, então, esse é um dos temas discutidos pelo coletivo.
Com o tempo, as integrantes do coletivo do Guerrilhas, elas foram ampliando suas reflexões e seus questionamentos e também levantando debates sobre racismo, o mercado da arte e questões sociais e política no geral. Essas artistas elas sempre utilizam materiais gráficos, certo? Elas mostram realmente, através de números, o quanto a mulher está bem mais recuada, certo? O quanto a mulher não é tão vista, no caso aqui dentro da arte. Então elas utilizam desses gráficos para se manifestar. Utilizam-se de cartazes, outdoor, banners, displays, no caso displays eletrônicos, certo? Dentre muitas outras fontes. Muitos deles eles são expostos nas ruas, mas com o tempo as ações dessas ativistas elas ganharam bastante espaço, certo? Depois de tudo que elas começaram a apresentar, a fazer, a lutar pelos seus direitos, elas começaram a ganhar espaço em museus e galerias. E elas também incorporam a internet como meio de divulgação. A gente sabe que hoje em dia as redes sociais elas são, sem dúvida alguma, o maior meio de comunicação, certo? Infelizmente existe muito fake news, que é o que atrapalha muitos movimentos ainda, porém a rede social ela pode ser utilizada para muitas e muitas coisas boas, certo? Pessoal, também não é exagero dizer que a Guerrilla Girls formam o mais combativo coletivo de mulheres na arte, certo? Então isso não é exagero de jeito nenhum. Desde lá 1985 até os dias de hoje, elas lutam realmente pelos seus direitos, certo? Então, no caso, para o grupo norte-americano, que vem perdurando desde 1985, elas reivindicam o lugar da mulher no segmento, como criadoras ou sendo representadas nele, certo? A arte é um instrumento político e reflete o mundo em que vivemos. Tem uma frase falada por Frida Kahlo, certo? Que é uma das fundadoras, certo? Na verdade, não é Frida, esse é o nome utilizado por uma das fundadoras, certo? Frida, como eu falei a vocês, é uma homenagem a uma pintora mexicana. Como foi falado, elas utilizam de nomes de artistas, mulheres famosas, certo? Em todos os ramos da arte. Por sinal, meninas e também meninos, super indico a vocês, certo? Um filme documentário que foi feito sobre Frida, uma artista mexicana, de total importância, principalmente para as militantes do feminismo, certo? Então, assistam, vocês não vão se arrepender. Eu já assisti. É excelente o filme, certo? A gente aprende muito e muito sobre a questão da igualdade de gênero, ok? Então, pessoal, a frase foi o seguinte: mundo esse construído por homens brancos, para homens brancos, e que é discriminado em todo o resto. Então, essa frase a gente pode ver que, além da Guerrilla Girls lutar pelos direitos de igualdade de gênero, elas também lutam por várias outras causas. Aqui entra a questão do igualdade racial, ok? Então, é um grupo que realmente merece mais holofotes, que merece ser mais conhecido, ok? Como falei a vocês, o codinome Frida é uma lembrança à famosa pintora mexicana. E há ainda também Kate Coates, certo? Que foi uma gravurista e escultora alemã, que foi perseguida pelo nazismo. Rosalba Carriera, que foi uma pintora italiana. E dentre várias outras artistas que foram homenageadas pelo grupo Guerrillas Girls, certo? Além de nomes históricos, as Guerrilla Girls, como foi falado, elas utilizam de máscaras, certo? E vivem totalmente, em absoluto, anonimato. E uma delas falou o seguinte, certo? Falou a seguinte frase: somos um coletivo que trabalha como se fosse uma célula e nunca dizemos exatamente quantos somos. Então, por isso, não se sabe a princípio, como eu falei no início, quantas pessoas, quantas mulheres, na verdade, compõem o coletivo Guerrilla Girls, certo? E elas trabalham por meio de performances e cartazes de linguagem pop. As guerrilhas, elas criticam o patriarcado, o sexismo, a desigualdade racial que permeia no universo da arte e afirmam que não apenas existe muita discriminação, mas que o corpo feminino, especialmente quando nu, tem sido explorado e objeto ao longo da história da arte ocidental, certo? Para Frida é preciso que ela fala o seguinte, que é preciso minar a ideia de uma narrativa dominante para revelar a subhistória e a injustiça descarada, certo? Então, por mais que elas trabalhem, elas frisem muito a questão do sexismo, elas vão trabalhar outras questões, só que o sexismo é o alvo principal, certo? E
No Brasil, o coletivo realizou sua primeira individual no máximo, certo? Na capital paulista, em 2017, certo? Elas já vieram para o Brasil, já fizeram é, seus movimentos aqui no Brasil, certo? Já juntamente com, obviamente, com estudantes, com também com mulheres brasileiras, com artistas brasileiros que lutam pela igualdade, certo? Como é apresentado no próprio livro de vocês, lá na página 70, ok? Ela traz números, como eu falei a vocês, elas trabalham com gráficos e apresenta o seguinte: as mulheres precisam, página 70, as mulheres precisam estar nuas para estar no Museu de Arte de São Paulo. Então essa crítica vem pela questão de quê? De apenas 6% das artistas que estavam lá no acervo, das obras que eram feitas, ser de mulheres, certo? E 60% das obras que tinham o nu, certo? Que eram obras utilizado o nu como tema principal, 60% dessas obras eram com corpos femininos. Então, por que disso? Ok? Elas frisaram essa questão quando vieram em 2017 para São Paulo, certo? Quando vieram para o Museu de Arte de São Paulo, o Assis Chateaubriand. Então, pessoal, basicamente era isso, certo? Sobre a guerrilha Gels. E sobre Alexander Rodenko, é o seguinte: eu pedi para vocês fazerem uma atividade semana passada, né? E ler o texto que era apresentado sobre as obras do artista. E a gente pode perceber o seguinte: que o artista ele pode experimentar diferentes modos de se expressar ao longo de sua carreira. Precisamente, ele não deve seguir apenas um ramo, certo? Então, foi o que aconteceu com Rodenko. Ele não se contentou em explorar apenas uma linguagem artística. Ele fez várias experimentações na pintura, na escultura, na colagem, na fotografia. E também, sem contar que ele atuou como design gráfico e design de produtos, certo? Como é citado no texto, Alexandre, ele é russo, nasceu na cidade de São Petersburgo, certo? Frequentou a escola de artes e ao longo da sua vida envolveu-se em instituições culturais oficiais. Foi professor por aproximadamente uma década e em 1920 tornou-se diretor do Departamento de Museus de Moscou, capital da Rússia, certo? Rodenko, assim como outros artistas de sua época, teve contato com obras de arte, tanto do cubismo, como do dadaísmo e do futurismo, certo? Então ele produziu arte nessas três categorias artísticas, certo? Ele teve ligado a essas três vanguardas históricas. Ele buscava, na verdade, né, novas formas de expressão, que no caso resultaram em trabalhos em que a abstração era explorada ao extremo, certo? Ou seja, a arte abstrata, a arte indefinida, era explorada ao extremo por Rodenko. Ok, pessoal. Então, essa partezinha que na verdade ficou um pouquinho em aberto para vocês do nono B, C e D, certo? Vocês foquem também, certo? O assunto da prova. E é isso aí. Qualquer dúvida, vocês me procuram, certo? Estarei disponível durante o horário da aula. Estarei disponível amanhã, o dia todo, certo? Então vocês me procurem e qualquer dúvida, estamos aqui para sanar as mesmas, ok? Para concluir, certo? Como atividade essa semana, vocês vão fazer as questões 4, 5, 6 e 7 da página 74 do livro. Horário de entrega vocês já sabem, certo? Vocês irão me entregar exatamente amanhã, ok? Até 5 horas da tarde. Então é isso. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima aula.